seguindo então, quais os problemas que surgiram a partir dessa teorização da velocidade pelo Maxwell? Primeiro, dá para se concluir a partir da teoria do eletromagnetismo de que a luz é uma onda eletromagnética. Tá? Essa é uma conclusão que hoje a gente, principalmente depois que o Hertz conseguiu produzir as ondas na prática, a gente consegue entender que a luz é uma onda eletromagnética. Outra coisa, dá para concluir que a velocidade da luz e de qualquer onda eletromagnética é constante. Lembrem lá que ela não depende de outras variáveis senão a permissividade elétrica e a permeabilidade magnética, no caso do vácuo. Se for num meio material, a velocidade também é constante, mas é um pouco menor, mas também é constante. Sendo constante, a velocidade da luz independe, ou de qualquer onda, enfim, independe da velocidade da fonte. Então não importa quem está emitindo a luz, ou quem está captando a luz, tá? O emissor ou o receptor aqui, né? Ou seja, não importa o referencial, a velocidade é sempre a mesma. Isso é um problema, né? Bom, dá uma olhada no que a gente tem hoje de ondas eletromagnéticas, que hoje a gente já consegue produzir e entender muito bem essas ondas, né? Aqui em cima, a frequência de vibração das cargas elétricas. Então, das menores, 100 Hz, 100 ciclos por segundo, até aqui 10 a 24, são sextilhões de ciclos por segundo. Bom, as ondas com baixa frequência, de até 1000, milhão de Hertz, são as ondas de rádio longas, porque tem um comprimento longo, enfim, a gente fala disso depois. E conforme você vai aumentando a frequência de vibração, lembra que frequência de vibração tem a ver com quantas vezes as cargas elétricas estão vibrando, né, oscilando. Então, para você aumentar a frequência, tem que aumentar a energia, gastar mais energia. Tá? Então, as ondas vão ficando mais energéticas para a direita aqui. Quando você chega aqui em milhão de Hertz, você tem as ondas de AM, chegando já a quase bilhão de Hertz, as ondas de FM. Vocês lembram lá das estações de rádio, né? Tantos megahertz, né? Que são milhões de Hertz. Tem lá a rádio 89,1, quer dizer que na antena da rádio 89, as cargas vibram 89 milhões de vezes por segundo, né? 89 megahertz. Chegando aqui já no 10 a décima, você tem as ondas de micro-ondas, são ondas de calor, tá? Assim como as ondas de infravermelho, são ondas térmicas, que a gente chama de calor, ondas lá do aparelho micro-ondas mesmo, que a gente está acostumado a usar, né? São ondas que produzem vibração na estrutura molecular da água, faz as coisas esquentarem, né? Infravermelho já são ondas produzidas por corpos, em geral, na temperatura ambiente, né? A gente produz um monte de ondas infravermelho. A gente até comentou no debate da aula passada sobre os termômetros de infravermelho que estão na moda agora, né? A partir de 10 a 14, aqui tem um zoom aqui embaixo, né? Com um comprimento de onda de 40 até 70 nanômetros, com a frequência de 10 a 14, tem a faixa de luz visível, que são as ondas que a nossa retina, no fundo dos nossos olhos, consegue captar. Que a retina é formada por alguns sensores, colocar como pontas de nervos assim, elétricos, que são sensíveis a vibrações eletromagnéticas dessa faixa de frequência, desde o vermelho até o violeta, até o azul aqui. Tá? Que são tudo que a gente enxerga no mundo está preso nessa faixinha aqui. Todas as outras ondas que existem no mundo, no universo, a gente não enxerga. A gente só enxerga isso aqui, né? A capacidade do nosso olho. Depois vem a ultravioleta, acima do violeta, os raios X e os raios gama. Tem os raios cósmicos também, enfim. Tá? Mas todas essas ondas a gente já entende bem. Todas elas viajam com a mesma velocidade no espaço. Tá? Exatamente igual. Quais os principais problemas, ou o principal problema, né? Como a velocidade da luz não depende do referencial, tanto a medida experimental e a previsão teórica sempre levam ao mesmo valor, isso contradiz
toda a mecânica newtoniana que vinha sendo desenvolvida nos últimos 200, 300 anos, né? Então, desde o Galileu, lembra? O principal argumento da relatividade do Galileu é que velocidade é relativa. Que eu não posso falar que a Terra está parada ou que as estrelas estão paradas, enfim, sem adotar um referencial. Porque velocidade é sempre medida em função de quem observa, ou de qual referencial adotado. E aqui você chega numa conclusão de que não, a velocidade da luz é absoluta. Ela não varia, ela não depende do referencial. E isso é um conflito gigantesco. Um monte de gente tentou solucionar esse problema. Então aí todo mundo foi contribuindo, cada um com um pouquinho, né? Então o Maxwell teorizando, o Michelson e Morley, o Hertz, a gente já colocou aqui atrás, o Lorentz, o Poincaré. E em 1905 chega uma proposta de solução, né? Então foram 30, 40 anos de gente trabalhando em cima, cada um contribuindo com alguma coisa. O Einstein vai fazer o doutorado dele estudando movimento de partículas, vai se formar em física estudando esses problemas, e aí ele oferece uma solução. Tá? Solução do Einstein, ele publica uma série de artigos, uma série de trabalhos, participa de uma série de congressos, mas eu vou colocar lá na página no Moodle uns 3 ou 4 artigos mais importantes do Einstein, nesse sentido aqui, entre 1905 e 1916. Tá? O que ele vai trabalhar nesses artigos? Que, para que a propagação da luz seja invariante, ou seja, para que a velocidade dela seja absoluta, não seja relativa ao referencial, e para que as leis físicas sejam as mesmas para todos os referenciais, quer dizer, a lei física ela não pode variar. A mecânica do Newton não pode ser uma e a mecânica do Maxwell outra. Tá? Tem que ter uma lei física só, ela tem que funcionar em todos os lugares. Não pode funcionar em um olhar e não em outro referencial, né? Então o Einstein sugere que é preciso repensar quais variáveis são absolutas e quais são relativas. Então, nesse sentido, ele vai propor que algumas variáveis dependem do referencial. O espaço, o tempo, a massa e a energia passam a ser relativas na teoria da relatividade do Einstein, e como variável absoluta, a velocidade da luz. Bastante diferente da mecânica do Newton e da relatividade do Galileu. Tá? Então ele vai colocar assim: medida de tempo, medida de espaço, depende de quem mede. Então 1 hora para um referencial não é 1 hora para outro referencial. Medida de espaço também. Então 1 metro para um referencial não é 1 metro para outro referencial. Massa também. 80 kg para um referencial não são 80 kg para outro referencial, e assim como energia. Se essas variáveis forem relativas, eu posso adotar a velocidade da luz como absoluta. Tem uma série de problemas. Eu coloquei aqui não só a velocidade da luz, mas também de outras partículas virtuais, como fótons, gravitons, que a gente vai conversar na próxima semana. Tá? Então essa discussão vai se encerrar aqui, e o problema agora vai ser a gente pensar em como espaço, tempo, massa e energia podem ser relativos ao referencial para sustentar o absolutismo da velocidade da luz. Tá? Por fim, como atividade da semana, atividade agora a gente vai fazer como a gente fez no Galileu. São 2 semanas, a primeira semana uma atividade um pouco mais aberta, mais conceitual, e na segunda semana uma atividade mais matemática. O que vocês têm que fazer? Eu separei 6 contos de um livro que se chama Sonhos de Einstein, do Alan Lightman. Estão lá na página do Moodle também. Então são 6 contos. O livro, a obra, tem uns 30 contos diferentes. Separei 6 que eu acho que já são suficientemente significativos para a gente fazer essa discussão. E a gente vai fazer essa discussão sobre a obra no dia 23, quarta-feira, das 9 às 10, 10h30, enfim, no Google Meet, assim como a gente fez com a obra do Galileu. Então vocês têm aí uns 10 dias para ler. Tá?
Se alguém tiver algum problema, algum impedimento em participar dessa conversa no dia, escreva lá para o meu e-mail justificando. Tudo bem? Então, boa semana aí para todo mundo. Bons estudos.